e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento mais conhecido é o arrebatamento secreto, em que Jesus Cristo virá entre as nuvens e o povo cristão desaparecerá da terra. Eles subirão de forma súbita, de repente, e ninguém vai perceber e nem saber o que aconteceu, não ficará nem vestígios para trás. No arrebatamento dos cristãos, existe 3 tipos de arrebatamento, que é o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista acredita que Jesus Cristo vem antes do reino do anticristo. O mesotribulacionista acredita que Jesus Cristo vem na metade desse reino, que são 7 anos. O pós-tribulacionista acredita que Jesus Cristo vem depois dos 7 anos da grande tribulação. Esses 7 anos é o reino do anticristo, um falso Messias que vai aparecer na terra e ele vai declarar a todas as nações que ele é Deus. E ele vai se sentar no 3º templo em Jerusalém. E neste período, então, começa os 7 anos do reino do anticristo. E na metade desses 7 anos, ele começa a perseguir e obrigar a todas as pessoas a adorar ele como Deus e o Messias, onde ele vai se assentar no 3º templo em Jerusalém e os sacrifícios que serão realizados no templo serão oferecidos para ele. E todas as pessoas da terra poderão ir para Jerusalém para participar desses sacrifícios. E neste tempo, a nação de Israel também vai ser perseguida. Eles não vão crer também que este é o Messias. E eles serão perseguidos e também levados para o exílio. E nesses 7 anos, a igreja, ela prega o arrebatamento, que é a vinda de Jesus Cristo. Uns acreditam que Jesus Cristo vem e arrebata sua igreja antes desse período. Outros acreditam que Jesus Cristo vem na metade desses 7 anos, que é os 3 anos e meio. Outro grupo de pessoas acreditam na vinda de Jesus Cristo e no arrebatamento após esses 7 anos, quando termina todo esse período e o período da grande tribulação, que é a perseguição religiosa contra o cristianismo no mundo inteiro. Então, após esse período, Jesus Cristo retorna e arrebata sua igreja. Mas entre essas teorias, existe a teoria verdadeira. Essas teorias se espalhou no mundo inteiro e o arrebatamento secreto é a teoria mais pregada, anunciada no meio evangélico. Mas essa teoria do arrebatamento secreto, antes do período dos 7 anos, ela está errada. Para provar com os textos bíblicos que Jesus Cristo retorna depois dos 7 anos e aí então acontece o arrebatamento, nós temos o texto de 1 Coríntios 15, que fala sobre o arrebatamento, que é na última trombeta. Temos também o texto de Mateus 24, que dá um resumo sobre os eventos do Apocalipse e a volta de Jesus Cristo. No texto de Mateus 24, Jesus Cristo relatou sobre este acontecimento, sobre sua vinda e o reino do anticristo. Texto é relatado que Jesus Cristo disse que quando o sacrilégio terrível estiver no lugar santo, quem lhe entenda, todos deverão fugir e ir para os montes, e ai das grávidas e as que amamentam. E este então é o período da grande tribulação, a perseguição religiosa. O sacrilégio terrível em que o texto está relatando é o sacrilégio terrível que está profetizado também nos textos de Daniel, que é o reino do anticristo, falso Messias que vai aparecer na terra e vai se declarar ser Deus. O lugar santo é lá em Jerusalém, no templo, e quando ele estiver dentro do templo, lá em Jerusalém, então começa o restante dos 3 anos e meio. Em Apocalipse está revelado sobre o primeiro selo. O primeiro selo que será rompido é o cavalo branco, em que ele empunha um arco e ele sai vitorioso para vencer. O primeiro selo é a autorização para que este anticristo reine sobre a terra. Então, a partir do momento
em que o primeiro selo for aberto e aparecer na terra esse falso Messias, então é que começa de fato o Apocalipse. O Apocalipse ele só começa quando o primeiro selo for aberto. E este primeiro selo é o selo do anticristo. E o arrebatamento da igreja, ele só vai acontecer na última trombeta. No sexto selo, nós temos a revelação de que os poderes celestes serão abalados, onde as estrelas cairão sobre a terra e o sol escurecerá. E no texto de Mateus 24, Jesus Cristo relatou que após esse sacrilégio terrível, acontecerá os eventos no céu, onde o sol escurecerá e as estrelas cairão sobre a terra. Então aparecerá o Filho do Homem vindo entre as nuvens com poder e grande glória. Então, no sexto selo, depois que acontece o rompimento do sexto selo e ocorre todos os eventos que acontecerão no sol, nas estrelas e na lua, e onde a terra será abalada, então, após esses eventos, é que Jesus Cristo vai aparecer entre as nuvens e ele descerá lá em Jerusalém. Mateus 24 relata que assim que Jesus Cristo aparecer entre as nuvens, ele então enviará os seus anjos com clamor de trombeta e eles recolherão cada um dos eleitos quatro cantos da terra. Então, após a vinda de Jesus Cristo, é que os anjos de Deus é que vão levar cada pessoa, cada cristão para o céu, para o julgamento. É os anjos de Deus que recolherão todos os cristãos da terra. E quando toca a sétima trombeta, primeiro os mortos ressuscitam. E então os anjos de Deus levam todos para o julgamento. E neste julgamento é que será decidido quem vai receber a vida eterna e quem não irá receber essa vida eterna. A verdadeira teoria sobre o arrebatamento da igreja é a teoria do pós-tribulacionismo. Esta é a teoria em que se enquadra e se encaixa com os textos sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre este arrebatamento dos cristãos. Essa teoria também, que Jesus Cristo vem antes da grande tribulação, ela não se enquadra nos textos bíblicos devido ao fato da primeira ressurreição. A ressurreição dos mortos acontece uma única vez. Se Jesus Cristo retornasse antes desse período e acontecesse a ressurreição dos mortos antes do reino do anticristo, teria que haver duas ressurreições. A primeira ressurreição antes do período do anticristo e depois que acabasse esse tempo, teria que ocorrer outra ressurreição. Quando Jesus Cristo ele retorna depois desses 7 anos, teria que acontecer uma segunda ressurreição dos mortos. E na Bíblia só é mencionado uma ressurreição, e depois disso será o julgamento final do trono branco. Então a ressurreição dos mortos ela acontece uma única vez, e ela vai acontecer na sétima trombeta. Então a volta de Jesus Cristo ela vai ocorrer depois do período dos 7 anos. E antes disso, primeiro vai acontecer o reino do anticristo, e a igreja de Cristo será sim perseguida durante os 3 anos e meio. E essa será a nossa fidelidade, a nossa fé em não negar a Jesus Cristo e nem a sua palavra. E se tiver que morrer, nós morreremos. E essa será a nossa fidelidade com Jesus Cristo. E essa será a nossa perseverança, em que Jesus Cristo retornará e nos salvará e nos dará a vida eterna e reinaremos com Ele no período do milênio. E reinaremos com Ele no período messiânico. E quando Jesus Cristo vier, Ele vai salvar os cristãos, arrebatar a sua igreja e também vai livrar o povo judeu. Neste tempo, o povo judeu vai acreditar que Ele é o Messias, pois Jesus Cristo desce lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, onde será fendido ao meio, e o povo judeu será conduzido para o deserto, e a igreja de Cristo ela será arrebatada, levada pelos anjos de Deus às regiões celestiais, onde ela também será julgada, e assim concederá a vida eterna para todos que forem escolhidos. Então retornaremos com Cristo para a guerra do Armagedon. E se você quiser saber mais sobre esses acontecimentos
e sobre a vinda de Jesus Cristo, adquire já o meu livro, O Apocalipse e a Restauração de Israel. Neste livro está todas as explicações sobre a vinda de Jesus Cristo, também como vai ser todo esse período do reinado do anticristo na terra. E também uma coisa muito interessante é sobre a restauração de Israel. Quando Jesus Cristo retornar, ele vai salvar o povo judeu que não crê que ele é o Messias. E então acontecerá a restauração de Israel profetizada pelos profetas através de Jesus Cristo, onde terá o templo em Jerusalém, que será edificado e será estabelecido a nova lei. E este é o reino messiânico de Jesus Cristo. Se você quiser saber todos esses acontecimentos, adquire já o meu livro. A venda do livro já está disponível no site da Amazon.com.br.